O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nossa capacidade de ver e escolha, teremos que responder por nossos atos, palavras e pensamentos, tanto por nossas ações quanto por aquelas vezes que deixamos de agir. O maior presente nos dado por Deus foi o livre-arbítrio. Várias religiões concordam com isso. E é estranho que muitas delas pedem justamente o oposto, querendo nos colocar em moldes de conduta. Deixar a Deus a decisão sobre o nosso destino, sendo que, em teoria, nos foi dada a capacidade de decidir por nós mesmos. Nossas escolhas nos levarão ao aprendizado com mais alegria ou dor, tanto para nós quanto para aqueles com os quais interagimos. E mesmo para outros que nem conhecemos, mas cujas nossas ações influenciarão direta ou indiretamente suas vidas. Ter poder, o poder de decidir, nos torna livres, presos apenas às responsabilidades referentes ao que fazemos, dizemos e pensamos. E pelo que não fazemos, não dizemos e não pensamos. Mas principalmente é a nossa principal ferramenta de evolução. É como se Deus do Universo nos dissesse: escolha o caminho que você irá trilhar, mas o destino final será apenas um: a evolução. Existem, a meu ver, três caminhos para isso, sendo os mesmos de qualquer aprendizado. A lógica. O caminho dos esclarecidos. Quanto maior seu conhecimento, percepção e discernimento, mais fácil será utilizar essa trilha. Mas há uma cilada nesse caminho. A sua lógica pode não ser perfeita, suas suposições podem estar erradas. Você deve aceitar com humildade que não é conhecedor de tudo, que não é infalível. Tenha a sabedoria de aceitar os relatos de sabedoria adquiridos por outro. Não julgue, você não sabe tudo e não é superior a ninguém. A observação, caminho dos atentos. Sua empatia determinará o quanto é capaz de perceber as motivações, as conclusões e as vivências de outros. Nessa trilha, você verá as alegrias e tristezas de outras pessoas que passaram por experiências que você não viveu. Não é um caminho tão teórico quanto da lógica. Aqui você pode compreender melhor o outro. A cilada desse caminho é pegar para si o ponto de vista do outro. Vincular seus sentimentos e empatia a apenas um lado, sem a compreensão dos outros ângulos. Deixar-se levar pelo sentimento e abandonar a lógica. Deixando-se levar pelo sentimento e abandonar a lógica, aceitando a experiência de que outra pessoa como a verdade inegável. Cuidado, isso levará a equívocos, a posturas ilógicas, apenas para defender a ideologia de outra pessoa ou grupos, sem um raciocínio próprio e um questionamento sobre isso. A vivência. O caminho dos corajosos. É preciso coragem para viver e para lutar pelo que se quer. A evolução pela lógica, estudo, observação, empatia não se compara com a força de aprendizado vindo da vivência. Nada se iguala a estar na situação, mas essa trilha cobra seu preço. É cheia de armadilhas, dores e sofrimentos. As placas são confusas e predizem caminhos tortuosos. E mesmo havendo tanto sofrimento físico, mental e emocional, podem prover de ilusões que, com esclarecimento e atenção, poderiam ter sido evitadas. Nenhum desses caminhos está certo ou errado. São todas formas diferentes de se alcançar o mesmo objetivo, a evolução. Acredito que devemos dosar conforme nossa vontade e situação que caminho tomaremos em cada aprendizado. O caminho da lógica se mostra útil em situações de maior periculosidade, questões de maior risco, deve ser triado para evitar as atitudes precipitadas. Pela lógica, não usaríamos drogas, não nos deixaríamos enganar pela manipulação das massas, não ignoraríamos procedimentos de segurança, nem arriscaríamos a nossa vida e a de outros em ações tolas ou pelo desdém causado pela preguiça em agir, em ser autorresponsável. Pela lógica, não apelaríamos à agressão, e sim ao diálogo, esclarecimento antes da decisão. O caminho da observação nos trará esclarecimento sobre as questões emocionais, que sem o uso da empatia, sem o diálogo e a vivência dos outros, não entenderíamos. Em questões onde há disputas e dúvidas, onde estamos a meio termo ou de certa forma julgados a um lado, devemos trilhar o caminho da observação. Não apenas do conhecimento que nos é oferecido, mas dos atos que são praticados. Se tivesse feito isso, os soldados alemães teriam se recusado a cometer as atrocidades feitas contra os judeus. E judeus não atacariam escolas e hospitais no Paquistão. O que acontecia na época em que escrevi esse texto? A observação revelara a verdade por trás de palavras da mídia. Mostra que a defesa de minorias não pode ceder à igualdade. E que em uma guerra, mesmo que se ambos lados se acreditem corretos, quem pagará o preço serão sempre os mais fracos, o povo. E que em um mundo que valoriza a riqueza do capitalismo, o acúmulo de riquezas, o resultado não será outro senão a fome e a miséria aos que nada possuem. O caminho da vivência, por sua vez, é o que nos fará sentirmos mais vivos. Ele é assustador, exige que saiamos da zona de conforto, da qual podemos julgar com a lógica e aprender com a observação. A vivência nos convida a nos arriscarmos e deve ser trilhado para que possamos buscar a experiência pessoal. Não há forma melhor de se aprender algo do que viver. Você não sabe o gosto de uma comida até prová-la, nem saberá o prazer do sexo sem ter tido experiências sexuais.
A emoção de se praticar o esporte radical, ou encarar o medo de recomeçar do zero, seja para buscar um novo emprego ou tentar um novo relacionamento, mas que fique claro, você deve escolher com sabedoria as vivências às quais você irá se proporcionar. Há muitas pessoas que buscam viver e viver de forma intensa, assim desperdiçam suas vidas, apenas nas experimentações, sem produzir nada de valor à humanidade, sem evoluir. Uma vida de experimentação acaba por se tornar uma vida de ócio. Entrega as experiências, não tendo uma direção ou objetivo. Isso é um erro, é um desperdício, notado apenas quando a velhice chegar, se chegar. Escolha bem as vivências que deseja ter, entenda o tempo de cada uma, que sejam plenas e intensas, mas não se perca na exploração dos sentidos. Em resumo, a lógica nos impede de cometer estupidez. A observação de entender a verdade por trás da informação e a vivência. E aquela que nos dá a real experiência, sendo as três. E a vivência é aquela que nos dá a real experiência, sendo as três igualmente importantes. Os limites do livre-arbítrio. É fácil confundir o livre-arbítrio com o poder de fazer o que bem quiser, sem se importar com nada ou ninguém. E essa pode ser uma escolha, tra dor, sofrimento e angústia, não só para você, e é o tipo de decisão que os imaturos de todos tomam, seja por egoísmo ou por raça infantil. Não ser apenas nós, como indivíduos únicos dotados de livre-arbítrio, temos de conviver com outras pessoas que também possuem o poder de escolher por si próprias, estamos eternamente à mercê das decisões e ações dos outros. Já disse que o universo ele é fluido, e assim também o é no que tange o livre-arbítrio. Decisões afetando decisões. Às vezes, produzindo um efeito em cadeia positivo, e em outras ocasiões, verdadeiras catástrofes. O famoso efeito borboleta, que nos diz que o bater de asas de uma borboleta em um lado do mundo colabora para a formação de furacões no outro. Claro, é no sentido mais figurado, mas sua lógica está em que as menores ações podem, pelo efeito em cadeia, ocasionar os mais extraordinários acontecimentos. Seja gentil ou hostil com alguém no início do dia, poderá cartar nesse um comportamento mais agradável e paciente ou mais áspero e agressivo, no caso do tratamento hostil já no amanhecer. Isso pode trazer benefício ou malefício a outros. O seu bom humor pode condicionar uma série de eventos que beneficiam um grande número de pessoas, ou, em sentido oposto, o mau humor pode vir a causar o desemprego de alguém ou até mesmo de um acidente fatal. Tudo por conta daquele bom dia ou das palavras de ódio e intolerância que lhe foram lançadas. E não só as palavras, mesmo menores gestos, como um olhar, um sorriso, influenciam a vida não de uma pessoa, mas de toda a sociedade. É por isso que muita gente acredita que a elevação espiritual de uma pessoa influencia toda a humanidade, o que é verdade. Tão verdade quanto o somar de uma gota eleva todo o oceano. Por menor que pareça, todos os mares são influenciados por aquela gota. O oceano sendo nada mais do que uma soma de gotas, praticamente insignificantes, sendo solitárias, mas capazes de nutrir a terra, produzir mares, chuvas, tempestades e até maremotos que podem arrasar metrópoles inteiras. Então, pense bem ao exercer seu livre-arbítrio ou deixar de exercê-lo. Não apenas você, mas muitas pessoas serão afetadas pelo que decide. Mesmo um viciado em drogas ou um suicida, não é muito diferente. Que diga, a vida é minha e eu faço o que quiser, estará em processo de autodestruição, causando danos não apenas a si mesmo, mas a todos aqueles que por essa pessoa têm carinho também, e todos que se importam. E no fim, uma reação em cadeia que, mesmo tendo imperceptível a nossa visão limitada dos fatos, acaba por afetar toda a humanidade. Sem dúvida, darei um exemplo hipotético aqui. Uma cientista que se aproxima muito de descobrir a cura definitiva para a AIDS é apaixonada por alguém que decai uso de drogas após o suicídio de um parecido querido, uma vida destruindo a outra. E afetando a cientista que, por amar e se preocupar muito com o usuário de drogas, deixa suas pesquisas de lado. Talvez por não conseguir se concentrar nas pesquisas, ou ter deixado tudo a fim de cuidar do dependente químico. Talvez um irmão. E assim a cura para a AIDS acaba por ser atrasada uma década ou mais. Obviamente depende de muitos outros fatores, e provavelmente outros cientistas poderiam assumir o projeto. A questão não é essa, mas as consequências dos atos de uma vida na de muitos. Podia citar outro exemplo, o uso que o traficante fez do dinheiro dado pelo viciado, a arma que comprou emprestará a outro criminoso que pudera assim assaltar uma loja onde feriu um homem. E esse mesmo criminoso assalta um ônibus e incendeia com pessoas dentro dele. Tanta coisa ruim, tantos danos e desarmonia surgidas de um primeiro ato de estupidez. Não quer dizer com isso que as reações causadas pelas más ações são mais poderosas ou significantes do que as boas. Pelo contrário. Mas ocorre que as repercussões ruins são mais facilmente percebidas. Se destacam mais por serem forças harmônicas, surgida de outra coisa senão da fraqueza humana. Atos de bondade, atos de bondade colocam sementes de generosidade e compreensão no coração e na mente das pessoas. Aquele que na hora da necessidade for
for auxiliado, recordará disso. Quando vê alguém em situação similar, irá lembrar de si mesmo, de quando estava ali e de que forma for tratado, ajudado ou rejeitado. E nesse ponto terá uma escolha. O livre-arbítrio nos dá liberdade, mas apenas sobre nossas decisões. Por vezes, vemos outras pessoas indo por caminhos que não trarão qualquer benefício. Queremos ajudar as pessoas. Damos nossa opinião, conselhos, compartilhamos nossa experiência de vida, mas cega, essas pessoas optam pela dor e sofrimento, que você previra. E nesses momentos, nos sentimos impotentes, incapazes de auxiliar, de tomar as decisões pelo outro. E nem podemos. Cabe a cada um tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. E sempre a possibilidade de que, dessa vez, você seja enganado e o caminho que escolheria não fosse o melhor, e que a escolha que parecia tão errada no começo se mostre acertada. Não sabemos e não podemos pegar para nós a responsabilidade sobre as escolhas dos outros. Cada um é livre para escolher. Em situação não muito diferente, duas pessoas podem se gostar muito. Uma pode decidir abrir espaço para isso e a outra por medo, insegurança, dúvidas, por diferença de idade, escolaridade, finanças, religião, cultura, pode ter um fracasso na relação e decidir que não. Mesmo que esteja errada e que talvez esse amor desse certo. Se ambos não decidirem, não escolherem um ao outro, nada ocorrerá. Tem a questão do amor, mas isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Amizade profissional, o que for. Gostamos de pensar que o livre-arbítrio nos permite decidir nosso destino. Não exatamente. Na verdade, nossas escolhas são limitadas, restritas pelas escolhas e decisões de outras pessoas. Você pode ter uma grande ideia, mas sem patrocínio, essa pode nunca se materializar. Pode inclusive vir a ser roubada por outro mais esperto, entre aspas, que busca o lucro acima da honradez. Tudo que podemos fazer é escolher, tomar nossa decisão e lutar por nossos objetivos. Haverão vezes em que portas nos serão fechadas e outras que nós vamos ignorar que estejam abertas. Podemos optar, podemos escolher, mas não podemos forçar as decisões de outros. Não temos e nem devemos buscar o controle sobre ninguém. Devemos apenas respeitar o livre-arbítrio e dar nosso melhor para alcançar nossos objetivos, sem fazer qualquer mal a ninguém, sem causar desarmonia, apenas dar nosso melhor, evoluir e crescer. A criança devorada por ratos. É comum quando se fala no poder divino, alguém mais cedo ou mais tarde, citar o caso fictício da criança devorada por ratos. É mais ou menos assim, mas há versões que divergem. Uma comunidade religiosa, em determinado dia, estão na igreja orando. Ocorre um terremoto e a igreja desaba, soterrando a todos. Os fiéis, apesar das suas orações, morrem ou ficam presos nos escombros. Entre eles há uma criança. Ferida e imobilizada, ora a Deus, mas em vez de um atendimento às suas súplicas, eles surgem ratos e a devoram viva. Podemos considerar tal fato fictício como uma base real, em um dia sagrado, em Porto de Portugal. Ocorreram terremotos durante um dia santo, as pessoas buscaram abrigo na catedral, mas sendo as igrejas os prédios mais altos e vulneráveis, essas desabaram, matando os fiéis. Depois do terremoto vieram as águas, o maremoto varreram a cidade. Tal acontecimento é considerado por muitas pessoas como a verdadeira origem do ateísmo moderno e do questionamento da existência divina. Se Deus existisse, teria protegido os fiéis, não teria enviado o tremor, o maremoto, os ratos, teria enviado sim o anjo e esse resgatado a pobre criança inocente. Nessa afirmação surge a dúvida da existência divina, agindo de forma decisiva: ou Deus não existe ou não se importa. É preciso compreender que a noção de bem e mal surgiu com a religião, céu e inferno. Antes disso, apenas buscávamos fazer o melhor para sobrevivermos e para os nossos. Sim, já existiam pessoas boas e pessoas ruins. Algo mais a ver com a percepção e compreensão do mundo do que com um fator puramente religioso. Apesar da colocação das religiões e da colaboração das religiões em definir fatores morais aceitáveis para a vida da sociedade, coisa que de tempos em tempos forçosamente deve ser atualizada para acompanhar o desenvolvimento e aumento da complexidade da humanidade, logo, se vê Deus como indivíduo, humano, de barba branca, um ser dotado de onipotência e onipresença, que lhe permitiria não apenas ouvir as súplicas da criança, como também salvá-la, se assim quisesse, a noção de bem e mal o deixará como uma incógnita quanto ao porquê não intervir. Na versão espírita, poderia dizer que tal criança é a reencarnação de alguém que entregava crianças para serem devoradas por ratos, que nessa encarnação tivera sua punição, ou no caso, expiação de seu karma. Os ateus dirão que Deus não existe e que a vida é cruel, e alguns dirão até mesmo amaldiçoar e desafiar Deus, o que por si só, vindo de quem diz não crer, é no mínimo uma ironia. Eu, na defesa do panteísmo evolucionário e do conceito de Deus no universo, digo que Deus existe sim,
Não o velho de barbas brancas, mas o universo como um todo, e assim sendo uma força da natureza. Digo que a vida não é cruel e tudo que nos falta é uma percepção e compreensão das coisas. No caso dos espíritos, há uma lógica. Se uma outra vida a pessoa fazia crueldade, uma uso do seu livre-arbítrio, seria justo que colhesse o que plantou, que dê algoz se visse na posição de vítima, para melhor compreender. Mas fica ainda uma dúvida sobre a vítima original, que não era mal ou cruel. Mesmo assim, foi devorado por ratos. E quanto amaldiçoar e desafiar Deus, sendo esse não apenas uma força da natureza, mas a própria natureza cósmica, o próprio universo divino, é como amaldiçoar ou desafiar tudo. É ilógico, e sei que talvez poucas pessoas conseguiam. Você quer imaginar uma atividade dessa forma. Querendo ou não, a visão de uma atividade costuma rebaixar Deus a uma pessoa com superpoderes. Não descarta a possibilidade que alguns conceitos de Deus vieram de visitas alienígena que se impuseram como tal, usando sua evolução física, mental e tecnológica para destacar sua superioridade e talvez até criar ou modificar a humanidade. Não tratarei disso aqui. Até que, porque pelo que eu tenho conhecimento, toda visita planetária está no nível da suposição e do boato. Nada ainda sendo provado. Porém, dada a infinidade do cosmos, seria muita pretensão considerar nosso mundo como o único a possuir vida inteligente. O fato é, terremotos, maremotos, furacões, erupções vulcânicas e mesmo a queda de meteoros são forças da natureza, e sendo Deus do universo, e este, a própria natureza, sendo assim, tais manifestações podem ser consideradas no plano maior como reflexos involuntários. Um arrepio, uma tosse, um espirro. Aqui faço uma comparação como se Deus fosse uma pessoa tendo uma reação involuntária, mas apenas no sentido figurado. A questão é que Deus do universo, assim como esses fenômenos, são forças da natureza e agem sem considerar as necessidades da civilização humana, de qualquer planta ou animais, e muito menos da vontade de um único indivíduo, crente ou não. É comum as pessoas colocarem tudo em é a vontade de Deus, mas o Deus do universo só tem uma única vontade: evolução. E para que haja evolução, há atritos, há o caos, há desordem, que a necessidade de harmonia busca combater. É como uma batalha figurada do bem contra o mal. Mas não há bem ou mal, e sim um mecanismo de evolução, no qual falo na introdução desse livro. Se não faltar as aulas de química, perceberá que todos os elementos químicos buscam equilíbrio de seus elétrons, e por isso ocorrem as reações químicas e a formação de novas moléculas. O mesmo ocorre em outras situações em proporções bem maiores. Por que ocorrem os terremotos, maremotos, furacões e erupções vulcânicas? Causas míticas? Vontade divina? Ou simplesmente o planeta tentando encontrar o equilíbrio, ajustando as placas tectônicas, o choque das massas frias e quentes, ou liberar a pressão de magma no interior do planeta, não é um ato de agressão. Não há motivo para que Deus interceda e impeça a harmonização do planeta para a defesa de algumas criaturas. O mundo, podemos chamar de Gaia, é um ser vivo que também busca a evolução. Não acredita? Se não fosse a evolução do planeta, nunca estaria em condições de abrigar vida. Há alguma inteligência por trás disso? Acredito que sim, mas não da forma que costumamos pensar. Mesmo que haja alguma intervenção por parte de arquitetos alienígenas, creio que a evolução se deu pela busca da harmonia, e Gaia continua nessa busca. Habitamos apenas sobre uma fina camada de pele dessa deusa, dessa mãe que nos abriga e sustenta. Nós, por outro lado, não somos muito generosos com ela. Nosso próprio modo de vida é um dos mais prejudiciais. Nossa cidade, nossa própria civilização como um todo, se vista do espaço, parece uma ficção que se alastra sobre ela. Tal qual praga, destruímos o que é natural. Nossos resíduos poluem e matam a flora e a fauna. É nossa culpa a rápida extinção da espécie, o aceleramento do aquecimento global. Estamos adiantando o evento de uma era do gelo. E se supõe toda essa civilização surgiu e evoluiu no curto intervalo entre duas eras do gelo. Nós estamos cultivando as causas da nossa extinção. Voltando à questão da criança. Digo três palavras: percepção, planejamento, socorro. Percepção. Nós estamos sempre tão ocupados com o nosso próprio umbigo, nossa vida medíocre, nossas causas fúteis. As pessoas se preocupam muito com questões estéticas e pouco com conteúdo, muito com a vida alheia e pouco em reconhecer seu eu interior. Ligam para as questões das ilusões econômicas, mas não dão tanta importância à sobrevivência da espécie. Desenvolvendo uma real percepção, investindo fundos, não em armas e na exploração desenfreada a fim de ampliar o PIB, na melhora de indicadores econômicos e na ampliação dos valores da bolsa, mas sim investindo mais na melhoria da humanidade, educação, saúde, ciência, tecnologia, para o progresso da humanidade acima do lucro. Só assim desenvolveremos uma maior percepção dessas simples questões, podendo antever catástrofes, sabendo quando e como elas acontecerão. Podemos nos planejar, nos anteceder a elas. Planejamento. Sabendo quando, como, porquê e a necessidade do evento, será possível nos prepararmos com antecedência construções
que suportem os tremores, abrigos, instalações, recursos que possam nos proteger ou aplacar a fúria de maremotos e furacões, o esvaziamento de vilarejos e cidades à mercê do magma e da fumaça de uma erupção vulcânica. Com o devido planejamento, a percepção e os antigos habitantes de Pompeia teriam sobrevivido. Menos pessoas teriam morrido no Titanic, e assim também em outros eventos. Mesmo no Apocalipse, seja por uma fria era do gelo ou pela superfície planetária sendo consumida pelo fogo, acredito que seja possível a raça humana sobreviver. Iríamos dali em diante no subsolo ou colonizaríamos outros mundos? Não sei dizer. Sei que estamos à mercê dos eventos climáticos e, ocasionalmente, somos nós os causadores, até pela tentativa de produção de armas que controla e estimula os desastres naturais em países inimigos. Então é difícil entender por que a humanidade se prende a futilidades quando deveria considerar e investir em questões de maior importância. Socorro. Por fim, ao socorro. Devemos estar preparados para, mesmo que sejamos pegos de surpresa, que o desastre seja inevitável, possamos prestar socorro às vítimas, encontrar os desaparecidos, tratar seus ferimentos, reconstruir as cidades e as vidas da população. O mundo não é mar de rosas, a terra não verte leite nem mel. Não vivemos em um paraíso idealizado, mas podemos tornar nossas vidas melhores mediante a união da humanidade como uma única espécie, cujos esforços não são divididos em batalha pela posse fantasiosa e temporária de coisas materiais e territórios demarcados por linhas imaginárias. E sim, que unamos forças como espécie para o progresso da nossa civilização. Que ampliemos nossa visão, que hoje é tão estreita, e vê muito pouco à frente, que olhemos para o futuro, que possamos agir de acordo como um só povo, uma só raça. Concluo que os cataclismos, os catástrofes, desastres, eles não são por motivos divinos. Eles ocorrem sim por serem inevitáveis. Harmonizações planetárias, ou até galácticas. No caso de meteoros e de outras questões, como a que acontecerá daqui a milhões de anos, quando nossa galáxia e Andrômeda se chocarem. E ocasionalmente causadas também pela ação da humanidade, a qual não é isenta de culpa e responsabilidade, por vários acontecimentos danosos e por vezes letais. É fácil apontar o dedo para os céus e acusar Deus. O que ele vai fazer? Lançar um raio? Mesmo que Deus seja, como na visão católica, o veneno de base branca, não irá se importar com ameaças de uma criatura tão significante e de vida tão curta quanto o ser humano. Sua fúria contra Deus é infinitamente menos significante do que a fúria de uma formiga solitária, porque você pisou em seu formigueiro enquanto caminhava distraidamente. Se um de seus dedos aponta a Deus, os outros três estão apontados para você mesmo, indicando nossa falta de percepção, planejamento e socorro. No mais, as catástrofes sempre surgem como um convite para que percebamos o verdadeiro valor das coisas, o que verdadeiramente importa. Nós somos sacudidos para que despertemos e para que possamos aprender a evoluir, para que percebamos nossos erros.